se tá gravando. Isso, parece que tá gravando. A gravação vai começar em breve. Todos estão vendo aqui que já tá gravando. Então, todos aqueles que quiserem terão aí a possibilidade de acessar depois, durante uma semana, o conteúdo da nossa aula, tá? Então, estará disponível só por uma semana, para privilegiar todos vocês que estão aqui ao vivo nesse sabadão, né? Pelo menos aqui em Cuiabá está ensolarado, não sei quanto está aí na cidade de vocês, mas, porventura, nós temos algumas pessoas que não conseguem acompanhar, na verdade? Então, para essas pessoas, nós vamos aí deixar esse conteúdo disponível por cerca de uma semana, e depois nós tiramos do ar, e esse conteúdo fica mais restrito para aqueles que são membros do nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, eu vou começar a nossa aula com uma oração. Vamos orar todos juntos, pedindo a direção do Senhor para essa aula, amém? Senhor nosso Deus, bendito seja o seu nome, te agradecemos por essa semana que se encerra hoje. Obrigado, Senhor, por esse dia, e obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento sobre ela, para que juntos possamos entender a importância de se interpretar corretamente a Bíblia, para que possamos conhecer-te melhor e viver segundo a Tua Palavra. Senhor, nos abençoa, para que a nossa aula seja uma bênção e que o Senhor revigore as nossas forças no dia de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou permitindo a entrada das pessoas aqui, também pelo chat. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu só escolher aqui o arquivo. Então, nós vamos começar por esse daqui, certo? Abriu a tela para todos vocês, pessoal? Positivo. Abriu a tela cheia? Como que abriu para vocês? Tela cheia, tá perfeito. Tá perfeito, né? Beleza, então. Então, nós vamos falar... deixa eu ver se tem mais gente entrando, né? Sempre esse é o problema que eu tenho que ir permitindo. Tá. Vamos lá para a nossa apresentação. Agora eu perdi onde está a apresentação aqui. Deixa eu só... Isso. Vamos lá, né? A hermenêutica e a interpretação. Eu vou dar um tempo, porque esse negócio de permitir entrada fica me atrapalhando aqui. Vamos começar com o seguinte tópico. Para aqueles que leram os capítulos, tem alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Alguém gostaria de dirimir alguma dúvida que surgiu possivelmente da aula passada ou das leituras dessa aula? Aí você tem aí sua oportunidade de compartilhar sua dúvida ou sua questão. Alguém? Sim? Não? Tá tudo tranquilo para todo mundo? Eu fiquei com uma dúvida, professor. Uhum. Eu acho que você vai falar sobre isso na aula de hoje, né? Mas, já que você abriu o espaço, quando ele fala lá na interpretação na escola de Alexandria, né, ele fala da interpretação, no caso, alegórica, né? Sim. Então, pelo que eu entendi, isso é cometido pela igreja de forma geral, né? Seria eu pegar um texto e supor uma alegoria daquele texto que não foi feito para isso, correto? A sua fala cortou um pouquinho. Pode repetir novamente, por favor? Desculpa. Por exemplo, eu vi uma vez, vou dar um exemplo de uma pregação, né? Que Davi ia pegar as pedrinhas e o pastor começou a falar, essa pedrinha representa A, B, C, fazendo uma alegoria, né? Então, justamente isso que eles faziam, né? Pelo que eu entendi. Isso. Era...
Na verdade, é uma das formas mais simples de nós, simples, porém complexas, tá? Mas é a nossa tentativa de querer colocar ao texto algum tipo de sentido que porventura esteja oculto. Nós vamos falar disso, até vamos ver se as nossas tecnologias aqui nos permitirem, de um exemplo assim, num vídeo, de uma alegorização feita aí de uma maneira bem, assim, as pessoas quando ouvem acham bonito, mas quando nós analisamos isso à luz da interpretação bíblica, fica um pouquinho complicado. Pessoal, vocês estão vendo aqui os slides? A janelinha do slide? Sim, né? Sim. Eu vou adotar esse padrão aqui, até para eu poder ter um olho aqui em vocês, né? Para ver se eventualmente alguém entra na sala, porque eu tenho que permitir a entrada, e um olho aqui no meu material, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos falar sobre interpretação bíblica e hermenêutica, e ficou faltando essa pontinha aqui, né? Que nós temos aí a figura do... Pessoal, eu vou pedir para quem não estiver falando, mutar o telefone, a conferência, tá? O microfonezinho, até para a gente não ter problema de ter ruídos que não fazem parte da aula, tá? Toda a interpretação começa com a tarefa aí do intérprete, ou seja, nós estamos falando do hermeneuta. E o hermeneuta, você que está interpretando o texto, tem vários aspectos fora de você, ao seu redor e dentro de você que podem, de alguma maneira, influenciar a sua tomada de decisão na hora de interpretar o texto de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, nós temos a história dos referenciais. Quais que são os meus referenciais culturais, sociais, enfim. Sentido denotativo, conotativo. Lembra? O que é o sentido denotativo? É o sentido real das palavras. O sentido conotativo é o sentido que não é real, é o simbólico, né? Toda essa composição do texto. Então, você tem um texto cujas palavras estão lá escritas de forma literal, mas dependendo de como o texto foi escrito e a intenção do autor por trás desse texto, você tem que interpretar o texto e ler o texto no seu sentido literal ou no seu sentido conotativo, denotativo ou conotativo. Um jornal você vai preferencialmente ler no sentido denotativo. Uma poesia, né, um texto possivelmente mais imagético, você vai ter que ler no sentido mais conotativo. Todo aspecto contextual, né? Tem aspectos relacionados mais do texto, por exemplo. O que é a locução? É o que é falado ou escrito, as palavras e frases em uma certa afirmação em um determinado sentido. Isso nós chamamos de locução. Nós temos também aquilo que nós chamamos de ilocução, que é a intenção do falante ou escritor ao usar certas palavras específicas. Então, nós temos de um lado um texto e de outro lado a intenção do autor que usa certas palavras em detrimento de outras para se comunicar. O mais interessante é que quando você lê um texto, a sua tentação é muito mais voltado para aquilo que você entende do texto do que para aquilo que eventualmente o autor quis dizer com aquelas palavras. Né? Isso é muito visível, por exemplo, quando nós lidamos com as redes sociais. Né? Todo mundo tem rede social aqui, às vezes a gente tem discussões intermináveis no Twitter, no Facebook envolvendo isso. Muito das disputas nascem aonde? Nascem na falta de habilidade daquele que faz um post e também na falta de habilidade daquele que lê o post e interpreta o post. Então, nós temos dado 140 caracteres lá no Twitter. Você escreve com uma intenção e o seu leitor lê com uma outra interpretação. Então, o seu leitor lê de maneira equivocada. Então, pode haver equívocos, pode haver um certo tipo de falta de comunicação, e isso pode levar a vários tipos de discussão e várias celeumas, né? Várias discussões, várias brigas até, por quê? Por causa da inabilidade de pelo menos uma ponta em entender realmente o que está escrito. E geralmente, nós temos um problema aí de falta de interpretação, falta de sensibilidade para se interpretar o texto.
E nós temos aquilo que chamamos de perlocução. O que é a perlocução? Quais seriam os frutos ou resultados de determinado texto ou discurso para os seus ouvintes? Ou seja, tem um texto, que é a locução, tem a ilocução, que é a forma pela qual o autor escolheu certas palavras para atingir a sua audiência, e nós temos aquilo que chamamos de perlocução, que é aquilo que atinge você como leitor, os resultados, né, os frutos de determinado texto em você. E nós temos esse sentido, né, de fora para dentro. Então, a perlocução é a portinha de entrada para você, para a sua mente, para o seu coração, e finalmente nós chegamos no ad intra, ou seja, dentro. O que acontece dentro da cabeça ou da mente ou do coração de cada intérprete. Então, nós temos a questão da iluminação, ou seja, nós estamos tratando do texto bíblico, de hermenêutica bíblica. E como nós sabemos, o texto bíblico foi inspirado por Deus, 2 Timóteo 3,16, porque toda a escritura foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus, ele é o autor primário, por meio do seu Espírito Santo, daquilo que é revelado. Então, a revelação é de Deus, embora escrito de forma humana, ela é uma revelação divina, uma revelação que vem da parte de Deus. E também temos a parte aqui, ó, da maturidade, ou seja, você tem a revelação de Deus, mas essa revelação, ela pode ser entendida e interpretada de acordo com toda a sua bagagem cognitiva. É aquilo que eu chamo de maturidade, ou seja, por exemplo, pega uma criança de 8 anos, o meu filho Theo, ele consegue ler o texto bíblico. Entretanto, a maturidade dele é uma maturidade limitada que faz com que ele não entenda muitos dos aspectos presentes no texto bíblico que só com algum tempo você consegue entender. Por exemplo, quando nós temos aquelas narrativas envolvendo conflitos sexuais, uma criança não vai entender. Por quê? Aquilo não é a vivência do mundo dela. Quanto, por outro lado, os adultos podem entender. Por quê? Porque esse é o mundo dentro da qual os adultos estão inseridos. Então, a nossa capacidade de entender o texto está também muito relacionado com aquilo que é nosso, dentro da nossa capacidade. Por isso que... Oi, pode falar. Desculpe interromper o senhor. Uma pergunta, né? Que falaram do método alegórico de interpretação bíblica. E o senhor está falando agora da maturidade, né? Para se chegar ao texto bíblico. Sim. Como que fica a questão dos textos escatológicos, como Daniel, como Apocalipse, que usa muito alegoria e traz ainda muitos problemas teológicos, muita discussão, porque acredito que não há, o senhor, por favor, me corrija, essa maturidade que o senhor está falando, de interpretar o texto, porque há muitas correntes de interpretação escatológica. Né? Isso depende da maturidade ou depende efetivamente da hermenêutica por si mesma? Eu acho que depende da maturidade em certo ponto, mas também depende muito dos seus pressupostos teológicos. Então, os pressupostos teológicos fazem parte aí do mundo contextual dentro da qual nós vivemos. Então, dependendo da igreja, dependendo da sua matriz confessional, você vai ter uma tendência a interpretar os textos de uma maneira. Agora, se isso é um exercício válido ou não, depende muito do caso. Como nós estamos falando no seu caso, no seu exemplo de uma literatura que por si só já é difícil de entender, uma porque lida com aspectos que não fazem parte da realidade do nosso mundo, numa linguagem que provavelmente os antigos compreendiam mais do que nós, e a gente perdeu muito dessa sensibilidade por meio de todo o desenvolvimento histórico, ou também, né, por causa de toda a questão aí confessional, que dirige de alguma maneira a nossa hermenêutica. Então, não é só questão de maturidade, tá? Existem muitos eruditos, assim, de peso, que interpretam esses textos de uma forma ou mais literal ou menos literal. Depende muito também, nesse caso, dos pressupostos, da onde você finca os pés para começar a edificar toda a sua parte interpretativa, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Ok. Paulo, Temos a questão...
Oi. Paulo, Juliana, só mais uma Oi, pergunta. Juliana. Pode Tem fazer. um termo que é bem mais recente, que está sendo muito usado, que é cosmovisão. Uhum. Eu poderia entender cosmovisão como uma terminologia mais recente e mais ampla, a qual a hermenêutica está dentro? Cosmovisão é uma categoria mais, vamos dizer assim, moderna, tá? O termo, ele é moderno. E nós pensamos em cosmovisão no sentido dos autores bíblicos é cometer um certo tipo de anacronismo. Mas a cosmovisão faz parte de todo o escopo da hermenêutica porque é a sua maneira de enxergar o mundo. Então, se a sua cosmovisão for uma cosmovisão mais secularizada, você vai entender o texto bíblico de uma forma talvez desprovida daquele elemento básico que é considerar a Bíblia como a revelação de Deus, como a palavra de Deus. Já se você tiver uma cosmovisão mais, vamos dizer assim, cristã, você vai ter uma tendência maior a aceitar muito mais elementos que, embora você não consiga entender e nem interpretar, você sabe que são aspectos relacionados a Deus, aos seus mistérios e à fé. Então, você vai interpretar de uma maneira não que você entenda o porquê ou o motivo pelo qual aquilo está escrito, mas você entende que aquilo faz parte de uma revelação de Deus, que por causa das suas limitações você não consegue entender, mas você sabe que é de Deus e então é válido. Tá entendendo? Beleza? Obrigada. Então, nada. Nós temos a questão da maturidade, da educação e do contexto. Então, por exemplo, não me entendam mal, tá? Nós temos níveis de entendimento, de interpretação da Bíblia. E é lógico, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai tendo domínio das metodologias, isso vai aprimorando o seu nível de interpretação bíblica. Isso não quer dizer que aquelas pessoas que não têm uma educação formal adequada, que no caso do nosso país é a grande maioria, não possam compreender o texto de maneira a que eles cheguem ao conhecimento de Deus em termos de salvação. Até porque quem ilumina o entendimento da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está restrito às nossas capacidades cognitivas. Agora, a nossa capacidade cognitiva ajuda a entender melhor o texto. Então, vamos trazer um exemplo aqui para você entender. Você tem todo mundo aqui que é da geração mais antiga já teve televisão de tubo. Né? Quem é mais novo nem sabe o que é isso. Sabe aquele televisão de tubo que a tela faz aquela curva e que tem um tubo para trás, a televisão não era uma tela que nem hoje, era um cubo, né? Ocupava uma extensão para trás e para frente, era um negócio assim, não caberia nos hacks hoje, porque os hacks desabariam, né? De tão pesado que era aquilo. Imagina assistir um jogo de futebol naquela tela lá. Né? Eu assisti Copa de 90, 94, 98, 2002 nesse tipo de tela. Você sabe que os jogadores estão lá, mas você olhando de longe, você não vê a feição. Mas você sabe tudo o que está acontecendo. Imagina ver o jogo hoje, em tela 4K, Ultra HD. Você vê até o suor do jogador escorrendo. É questão de detalhe. Você está vendo o mesmo jogo, você chega nas mesmas conclusões, mas os detalhes enriquecem a sua apreciação do texto. Então, a questão da educação ajuda, a questão do seu próprio contexto, para você espelhar o seu contexto ao contexto que é apresentado na Bíblia Sagrada, e nessa última parte, você finalmente tentar ouvir a voz de Deus dentro de um texto antigo, para você hoje, qual que é a aplicação que você pode tirar. Então, você veja... Oi, fala, Pedro. No livro de introdução à interpretação bíblica, né, o livro maior, no primeiro capítulo, o autor fala que, afirma que o Espírito Santo, sim, te ajuda a entender o texto bíblico, porém, ele não esgota o assunto que o texto bíblico tem. E isso só a hermenêutica e a exegese pode fazer. Isso. É nesse sentido. O Espírito Santo ele vai te iluminar a entender aquilo que é suficiente para você conhecer a Deus, conhecer os seus propósitos. Mas o Espírito Santo não vai chegar para você. É lógico que o Espírito Santo pode fazer isso, tá? Porque sim, eu compreendo. Nós estamos falando em termos de potência e poder. O Espírito Santo pode, mas ele muito provavelmente não vai fazer isso, tipo, vai chegar e vai falar para você, filho meu, esse é o contexto do texto.
Sim. Essa é uma tarefa do hermeneuta. Por isso que o hermeneuta tem que ter o texto bíblico e tem que ter as ferramentas para a interpretação desse texto bíblico de maneira correta. Certinho? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Então, isso era uma parte importante que eu queria falar para vocês. Então, esse texto que nós temos nas mãos tem uma série de desafios, tá, para a nossa compreensão e interpretação. Em primeiro lugar, distância do tempo. Segundo lugar, distância cultural. Terceiro lugar, distância geográfica. E em quarto lugar, distância do idioma. Todo mundo consegue compreender que essas são as maiores barreiras que nos ligam ao texto bíblico. E a tarefa do hermeneuta é justamente transpor essas barreiras que nós eventualmente temos, não trazendo a priori o texto bíblico para o nosso tempo, mas nós tomando. Por isso que eu sempre uso a imagem de Volta para o Futuro, né? De você pegar uma máquina do tempo e ir para o passado. Porque você tem que primeiro mergulhar no contexto dentro do qual o texto foi escrito, para depois você trazer esse contexto e essa palavra para a sua aplicação hoje. Primeiro é para trás, depois é para o presente e depois é para o futuro, entendeu? É o sentido, assim, vamos dizer assim, normal do fluxo de ideia. Nós temos o presente porque antes teve o passado, e nós temos o futuro porque antes teve o presente e o passado. Então, nós começamos sempre no passado, nós começamos sempre no tempo dentro do qual o texto bíblico foi revelado. Qual que é a mensagem que os leitores ou os ouvintes primários entenderam? Qual que era a intenção do autor? Depois nós vamos para aquilo que vale para nós hoje e aquilo que eventualmente o texto diz para o futuro. Certinho? Fatores, então, qual que é o fator X da compreensão do texto bíblico? Né? Na verdade, o fator mais importante para se compreender o texto bíblico é, em primeiro lugar, nasce de que questionamento? Qual é o propósito do texto bíblico? Para que o texto bíblico foi escrito? Em segundo lugar, apresentar a revelação de Deus e o seu plano redentivo por meio de Jesus Cristo. Essa é a resposta mais simples que a gente pode dar ao propósito de nós termos a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada foi nos dada? Porque Deus tinha, nos seus propósitos divinos, de revelar a pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem nós temos redenção de toda a nossa situação que a Bíblia mesmo nos narra, queda, pecado, ruptura de relacionamento com Deus. E dentro de todo esse caldo, nós temos aí o fator eminente dentro da nossa compreensão do texto, que não é a nossa capacidade inerente e inata de compreender o texto, mas nós temos dentro de nós a iluminação do Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo Espírito que inspirou os autores é aquele Espírito que ilumina, ou seja, joga um feixe de luz, ajuda o leitor de hoje, do século XXI, a entender o texto. Então, nós estamos partindo de um pressuposto em que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia comunica a extensão suficiente da palavra de Deus para que nós possamos conhecer a Deus e viver segundo a sua vontade, a extensão suficiente dessa palavra em termos da nossa salvação e em termos da nossa santificação, ou seja, da nossa jornada até o final dessa vida, apresentando também tudo o que vai acontecer, ou tudo, não digo tudo, né, mas o básico que nós devemos saber sobre o para além dessa vida, sobre as questões relacionadas ao mundo por vir, sobre a questão relacionada à escatologia, ainda que não de uma maneira totalmente fechada, não de uma maneira totalmente esgotada, mas Deus dá lampejos daquilo que vai acontecer para a gente poder ter um referencial de esperança, vivendo hoje, fruto daquilo que decorreu no passado, em termos da obra de Deus nas nossas vidas, e tudo isso é revelado e descortinado a nós por meio das Sagradas Escrituras. E essas Sagradas Escrituras vêm por meio da inspiração, né? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
duas coisas importantes nesse versículo. Nós temos primeiro o propósito, né? O como, o modo operante da inspiração. Deus inspira os autores bíblicos e com uma finalidade. Para quê? Para o aperfeiçoamento do ser humano. E nós estamos falando de aperfeiçoamento no sentido de que o ser humano possa compreender a vontade de Deus, se localizar dentro dessa vontade e viver segundo essa vontade divina, né? Essa inspiração, né, vem do termo grego theopneustos, né? Um ato de Deus soprar. É literalmente sopro de Deus, é algo que foi inspirado, soprado por Deus, não de uma maneira ditada, como nós já salientamos, mas de uma maneira a se acomodar à linguagem humana e a usar as capacidades humanas para comunicar de maneira suficiente a sua palavra ao ser humano. Então esse era o conteúdo da primeira aula que nós esgotamos aqui. E vamos para a apreciação aí do conteúdo da segunda aula. Vamos pegar a segunda aula aqui, que nós já podemos aí entrar com ela. Só um minutinho, deixa eu abrir a apresentação. Ok. Vamos lá. Então, temos aqui a segunda aula. Todos estão vendo, né? A tela cheia aí. Nós vamos hoje lidar com a questão aí da história da interpretação. Por que falar da história da interpretação é algo importante? Tá? Vamos lidar isso. Então, aqui está a nossa jornada. Nós já estamos na nossa aula de número 2. Vimos o que é hermenêutica. Hoje nós vamos ver o que é a interpretação, a história da interpretação, e na aula que vem nós vamos ter um tema muito interessante que é falar sobre o cânon das Sagradas Escrituras. Qual que é o grande problema? Né? Qual que é a grande questão que nós temos aqui? A grande questão é o seguinte, ó, nós dissemos na aula 0, na aula anterior, que a interpretação é algo que todos praticamos em diferentes níveis, não é verdade? Nós falamos, quando você lê uma bula de remédio, quando você lê um jornal, quando você assiste a televisão, você está interpretando. Entretanto, né, essa interpretação, tá, ela pode ser uma interpretação apropriada ao texto ou não tão apropriada ao texto. Trocando em outras palavras, você pode interpretar um texto jornalístico como se fosse um texto poético. Pode ou não pode? Ou vice-versa, ou você pode interpretar um texto poético na sua forma literal. Então, quando se diz lá que o amor é fogo que arde sem se ver, Luís de Camões, você vai tomar na literalidade que o amor é realmente algo quente, algo que queima. Tá? Mas existem diferentes formas de nós interpretarmos o texto. Então, a grande questão é se estamos interpretando o texto de uma forma correta ou não. Então, você pode falar assim, mas existe uma forma correta de se interpretar o texto? O intérprete não é livre para interpretar da forma que ele quiser? A reforma não abriu a possibilidade para todo mundo interpretar do jeito que ele quiser a palavra de Deus? Não. É um redondo não. Por quê? Porque o texto bíblico não é um texto nosso. É um texto que foi inspirado por Deus. Logo, nós temos que considerar a intenção de Deus, em primeiro lugar, a intenção dos autores bíblicos, o que se entendeu do texto naquela época, para depois nós chegarmos a nós hoje, para, sabendo de tudo isso, buscarmos algum tipo de aplicação. Então não é tão simples assim. Mas Lutero defendia que todo mundo podia ler a Bíblia e interpretar do jeito que quisesse. Engano. Até a primeira parte tudo bem, Lutero defendia que todo mundo lesse a Bíblia, mas não é interpretar do jeito que você quiser. Porque senão, cada cabeça é uma sentença. Então cada um vai interpretar do jeito que quiser mesmo, nós não vamos ter unidade e todo mundo vai se virar para chegar no conhecimento pleno de Deus. E se nós cremos que a verdade é uma verdade, não pode haver esse tipo de pulverização dos aspectos centrais da fé.
Então, para que serve a história da interpretação? A história da interpretação serve para que nós possamos averiguar, verificar os erros e acertos do passado. Ou seja, de que passado nós estamos falando? De um passado de 2000 anos, a considerar só a história cristã, e a considerar mais um tantinho da tradição judaica, nós estamos falando de um período de tempo de 2.500 anos, sem contar como a lei era interpretada no tempo do Antigo Testamento. Então, aquela história de nós enxergarmos sobre os ombros dos gigantes é algo muito verdadeiro. Porque a interpretação bíblica nunca vai ser só sua. Vai ser sempre pautado naquilo que já se construiu ao longo do tempo. Lá no seminário teve um caso interessante de um aluno que entregou um trabalho, e ele entregou um trabalho assim, falando o seguinte, olha, esse trabalho aqui, eu fiz só com a ajuda da Bíblia e do Espírito Santo. Eu não recorri em nenhuma bibliografia. Foi linha direta e foi linha quente com o Espírito Santo. Então ele me revelou, e eu escrevi, e eu não precisei da ajuda de ninguém. Aí o professor virou para ele e falou o seguinte, você usou a Bíblia, não foi? Sim, eu usei a Bíblia. Você sabia que a Bíblia, tal como ela foi traduzida, passou pela mão de muitas pessoas, a começar pelo João Ferreira de Almeida, que foi um dos pioneiros a traduzir na língua portuguesa, depois várias gerações que se debruçaram sobre esse texto, finalmente chegando a uma comissão que chegou à tradução desse texto, então contando lá, tem centenas de pessoas envolvidas, como que você pode dizer que você está sozinho na tarefa de interpretar o texto? Percebe que ainda que dentro da tradição evangélica protestante nós não demos tanta importância à tradição, essa tradição é fundamental para nós sabermos o porquê que nós interpretamos o texto de uma maneira e não de outra. Por que existe uma maneira certa ou apropriada de interpretar o texto bíblico, diferente da abertura total, você interpreta do jeito que você quiser. Tá? Então, se você me perguntar, existe um jeito certo ou errado de se interpretar a palavra de Deus? Existe. Como que a igreja chegou num consenso? Chegou num consenso guiado pela iluminação do Espírito Santo e que perpassa esses 2 milênios de história da igreja, de erros e de acertos. Os acertos existem porque antes existiram os erros. Ninguém acerta de primeira. Então, nesse sentido, nós devemos muito até aos hereges, sabe por quê? Porque os hereges construíram a plataforma sobre a qual a doutrina certa foi estabelecida na igreja. Se não fosse os hereges, não haveria desenvolvimento da teologia nos seus aspectos iniciais. É só você ler e voltar para a história da igreja que você vai perceber isso. Então, nós temos várias fases desse processo de interpretação das Sagradas Escrituras, começando da interpretação, vamos dizer assim, judaica, porque a Bíblia nasce dentro do contexto judaico, pelo menos na sua matriz veterotestamentária. Os judeus estão à frente temporalmente e, de uma forma correta, deram muito ferramental para os cristãos poderem desenvolver essa sua hermenêutica, essa sua interpretação bíblica, né, que nós praticamos até hoje. Então, nós estamos aqui falando da interpretação judaica agora, relacionada aos temas, lógico, ligados ao Antigo Testamento. Então, para começo de conversa, quando nós lidamos com o Antigo Testamento, não há um registro claro sobre os métodos que eram usados, aplicados às escrituras judaicas, os métodos de interpretação, antes do período exílico, por exemplo, antes de 586, por exemplo, que é a queda de Jerusalém. Antes disso, nós temos o próprio texto bíblico sendo narrado e sendo composto, mas nós não temos, assim, elementos claros de métodos. Olha, a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, deve ser interpretado baseado em um método literalista, um método alegórico. São desenvolvimentos que são a posteriori do tempo bíblico, né, em questão que é o Antigo Testamento. Então nós temos no período antes do exílio, a religião judaica sendo praticada conforme a Torá,
mas nós não temos aí evidenciado como o texto era, vamos dizer assim, interpretado. Então, é dentro do exílio babilônico e dentro de todo o contexto desse exílio que nós tivemos um favorecimento ao surgimento de formas de se entender, ou seja, de interpretar as escrituras. Tá? Uma vez que nós estamos num tempo de crise, o exílio foi um tempo de crise, o pessoal foi desprovido do templo, porque o templo foi destruído, então eles só tinham a lei, né, a lei de Moisés, como elemento, vamos dizer assim, vinculativo à identidade e à religião. Então, o aspecto de você só ter a lei moveu, impulsionou as tentativas de você, então, compreender essa lei de forma razoável, de uma forma boa, para que a religião fosse praticada de uma forma melhor do que foi praticado anteriormente. Porque anteriormente, o judaísmo como um todo ruiu, por quê? Porque pecou. Os judeus pecaram, idolatraram, tiveram todo esse castigo divino. Agora, depois, passada essa fase, o pessoal meio que tem uma lição, ó, nós não podemos cometer os mesmos erros que se cometeu, e agora nós precisamos voltar à lei e interpretar essa lei de uma forma mais correta e coerente para que possamos viver um padrão religioso melhor do que outrora os nossos antepassados viviam. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão que queira compartilhar? Não? Então vamos seguir em frente aqui na interpretação judaica. Então, criou-se, né, a partir desse tempo, algo que nós chamamos de Targum, tá? Targum. Targum são textos de interpretação ou de paráfrase escritos na língua aramaica. Aqui um parênteses muito interessante. A partir do contexto do exílio, começando lá em 586, final do século VI a.C., o povo, né, a elite do povo, ele é exilado na Babilônia. E na Babilônia eles passam mais ou menos 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. E nesses 70 anos eles vão perdendo o seu contato com a língua mãe hebraica. E eles passam a falar o quê? Aramaico, que era a língua franca da época. Então, eles pegam o texto bíblico, olha só que interessante, eles pegam o texto bíblico em hebraico, e como já estava escrito em hebraico e era uma língua que estava sendo esquecida, eles fazem um esforço de não somente parafrasear esse texto, traduzir esse texto para o aramaico, mas também, ao mesmo tempo da tradução, interpretar. Porque toda tradução é um pouco de interpretação. Você vai traduzir qualquer texto, você já está aplicando interpretação ao próprio texto que está sendo traduzido na escolha das palavras, na escolha do ordenamento sintático, das escolhas gramaticais, enfim. Esses targums, né? Na figura você está vendo um targum do século XI, né? Do século XI, Idade Média, mas a tradição targum vem desse tempo. Né, comentários feitos em aramaico, a própria Bíblia hebraica, né, quando eu falo Bíblia hebraica, eu estou me referindo ao Antigo Testamento, escritas e compiladas desde o período do judaísmo do Segundo Templo até o início da Idade Média. Então, quando eu falo judaísmo do Segundo Templo, é o judaísmo que vai florescer com Zorobabel, Esdras para frente, que é o Segundo Templo. Jesus viveu num tempo do judaísmo do Segundo Templo, isso até a Idade Média. Então, era muito baseado também na transmissão de ensinos orais. A sociedade da época era uma sociedade oral. Então, na época da virada das eras, né, do antes de Cristo para o depois de Cristo, que é mais ou menos onde esse tipo de targum vai começar a se desenvolver, não existia imprensa. Então, você ter um texto era algo caro e custoso. Então, todas as informações importantes eram passadas de boca em boca, de geração a geração. E essas interpretações foram mais ou menos compiladas em língua aramaica, essas interpretações, e formaram aí um primeiro grande compêndio de interpretação judaica que nós chamamos de Targum, né, ou Targums, né, que são vários tipos de Targum.
A partir da era cristã, os rabinos judeus costumavam fazer uma diferenciação agora entre dois sentidos que um texto podia ter. Então, nós estamos num desenvolvimento dentro da hermenêutica judaica. Então, você tem um texto. Esses dois textos poderiam ter dois sentidos. Esse texto em questão poderia ter dois sentidos. Quais sejam? A Peshat. O que é a Peshat? É o sentido claro, literal, histórico de um texto. É o texto como ele está. Mas também podia ter um Ramaz, que é o sentido oculto da Torá e da Halaká. Nós vamos ver o que é Halaká daqui a pouco. Então é aquele negócio. Você toma o texto no seu sentido literal ou no seu sentido, vamos dizer assim, alegórico? Da onde que vem essa questão? Essa questão vem desde esse tempo. Porque, por exemplo, você tem não matarás, mandamento do Decálogo. O literal é você não matar. Aí os eruditos da época, os grandes mestres vão pensar assim, mas o que está por trás desse matar? O que significa esse matar? Será que esse matar tem um significado espiritual? Ok, um texto pode ter ao mesmo tempo um sentido literal e um sentido, vamos dizer assim, mais espiritual. Mas não é todo texto que tem essa dupla aplicabilidade. Mas o importante é que os grandes rabinos judeus começaram a pensar a interpretação nessas categorias, que são categorias que permanecem conosco até hoje. Em termos de exegese, ou seja, da análise propriamente do texto, nós temos mais duas formas que foram desenvolvidas nesse período. Uma é a Haggadah, né, que é você tratar os assuntos em forma homilética, em forma de ensino, esses temas mais históricos e dogmáticos, usando imagem, ilustração, exemplo, né, para você facilitar a didática, o ensino, principalmente o ensino, vamos dizer assim, oral de um dado texto. Você vai colocar exemplos, figuras, é como se fosse uma pregação, como se fosse uma homilia. E nós temos a Halaká. Halaká vem do verbo halar, né, que é andar. Então, é o padrão que você tem que seguir. São os assuntos legais, os códigos legais, a Torá no seu sentido mais normativo. Aí, você vai ler como esses textos legais, de uma forma mais analógica, você vai combinar os textos, nós vamos ver no próximo slide como que isso era feito. Então, você tem aí, já no período da tradição judaica, com relação ao texto do Antigo Testamento, já um desenvolvimento de como o texto era interpretado. E você já vê, já nesse contexto, já no início da era cristã, como que as pessoas, elas lidavam com esses parâmetros e como esses parâmetros vêm para nós até os dias de hoje. Certo? Quem eram as pessoas, né, que faziam essa interpretação? Quem eram os players dessa interpretação? Então, nós temos aqui a questão dos atores envolvidos, que são basicamente os rabinos, né? A palavra rabino é uma expressão, né, um substantivo latinizado, né, que vem do hebraico rabi. Rav quer dizer grande, eminente, e o sufixo i é um sufixo de posse na primeira pessoa do singular. Então, literalmente, você está se referindo àquele que é meu grande, meu eminente, no sentido dele ser distinto, o seu professor. Né? Os rabis eram grandes professores, e o Novo Testamento nos mostra que Jesus também era chamado de rabi. Eram os grandes mestres da lei, tá? E a partir da época de 30 depois de Cristo, foram chamados também de Tanaim. Por isso que a época entre o fim, né, a virada das eras, né, no começo da era cristã até a época propriamente rabínica, nós chamamos de época tanaítica, onde começa-se a desenvolver essa tradição dos grandes mestres que ensinam
a palavra de Deus, no caso, o Antigo Testamento. Então, eles foram responsáveis pelo grande esforço de interpretação e aplicação da Torá, compondo corpos de ensinos registrados como a Mishnah e o Gemara. O que é Mishnah? Você já deve ter ouvido essas terminologias, Mishnah e o Gemara. Na verdade, o Mishnah e a Gemara fazem parte daquilo que nós chamamos de Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, ou seja, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes, história do judaísmo. É o texto central do judaísmo rabínico, é a compilação dos grandes diálogos, dos mestres, dos grandes ensinos, das grandes formas pedagógicas. E esse Talmud, ele é dividido a grosso modo em duas partes. A Mishnah, que é uma das principais obras do judaísmo rabínico, a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de Torá oral. Provém de um dos debates entre os anos 70 e 200 depois de Cristo por um grupo de sábios rabínicos conhecidos como Tanaim, é o que nós vimos, e redigida pelo Rabi Judá Hanazi, que terminou sua obra no ano 189 da Era Cristã. Era cristã é a mesma coisa que depois de Cristo, tá? Ou Era Comum, que nós chamamos. E também nós temos a Gemara, né, que é a parte do Talmud que contém os comentários e análises rabínicas da própria Mishnah. Então, o Talmud é formado pela Mishnah, que é o principal registro da tradição oral judaica, e a Gemara vai interpretar a Mishnah. Então, você vê a riqueza interpretativa que é desenvolvida dentro do judaísmo, principalmente posterior a partir do judaísmo tanaítico. Então, depois da publicação da Mishnah por Judá Hanazi, né, conhecido como o Príncipe, o seu trabalho foi estudado exaustivamente, geração após geração, por rabinos da Babilônia e da terra de Israel. Então, por isso que nós temos a grande divisão entre o Talmud Bavili, né, que é o Talmud babilônico, e o Talmud palestino. Temos dois tipos aí de Talmud. As suas discussões foram escritas numa série de livros que se tornaram a Gemara, a qual, quando combinada com a Mishnah, constitui o Talmud. Então, esse compêndio, que é um compêndio enorme, é a forma como os judeus, nos seus primórdios, aí a partir da era cristã, depois da destruição do templo, desenvolveram toda uma forma de interpretar o texto bíblico. Note, existem outros tipos de forma de interpretação. As interpretações mais místicas, as interpretações mais numerológicas, ligadas à cabala, todos esses fatores, tá? Mas, a grosso modo, em termos de aplicabilidade à interpretação cristã, nós podemos considerar esses como os fatores fundamentais, e nós temos aí uma grande articulação entre o texto bíblico, a tradição oral e a aplicação contemporânea da época desses judeus em relação ao texto bíblico. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ô, professor, Uhum. O Deus cristão, né? Eu estou tendo aulas com o professor Pondé, e ele está fazendo um curso sobre o filósofo hebreu. Uhum. E o Talmud, a Mishnah, tudo isso que o senhor falou para nós agora, nós percebemos um Deus que não discute ontologia, ele não é ontológico, de forma que ele não fala do ser, mas sim de ética e moral. Os judeus eles se debruçavam muito sobre essa questão do decálogo, o desenvolvimento da lei, sobre o que fazer e o que não fazer. Algo que Atenas não fazia. Atenas discutia muito o ser. O deus grego era mais ligado à discussão ontológica. Na opinião do senhor, isso é discutido no Novo Testamento, até que Paulo fala que por ele nós nos movemos, vivemos, ou algo que no Antigo Testamento os judeus poderiam ter também um Deus que discutia o ser, mas não o fazer. É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante, Pedro. O Luiz Felipe Pondé foi meu professor, eu conheço pessoalmente.
E ele parte de uma leitura mais cética do texto bíblico, né? Não é uma leitura espiritualizada, vamos dizer assim, como nós estamos acostumados. Ao meu ver, a ontologia e a praticidade são alinhadas dentro do texto bíblico, porque o texto bíblico revela o ser de Deus, né? Como que começa o decálogo? Não começa no primeiro mandamento, no imperativo, não farás para ti imagem, ou não terás outros deuses além de mim. Ele começa como? Ani Yahvé, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então há uma identificação clara da identidade daquele que está estabelecendo um pacto, e isso é muito legal, porque era a forma antiga como os tratados e pactos de suzerania e vassalagem eram feitos. Sim, então, sim. Primeiro se identifica as partes. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então está muito bem estabelecido quem é quem. Como o Senhor é Deus, ele estabelece a sua aliança de forma unilateral. Ele que coloca os termos do contrato e ele que estabelece. Então, há no Antigo Testamento tanto uma preocupação ontológica e uma preocupação prática. A Bíblia, ela tem uma matriz judaica de pensamento. Então, você separar a ontologia da praticidade é algo muito mais voltado com um sentido mais grego de se distinguir, a gente vai falar isso mais um pouquinho, dos sentidos, do sentido material, do sentido mais alegórico. Essa é uma preocupação mais grega, não é uma preocupação hebraica. O texto hebraico, ele joga todos os fatores. A ontologia é pressuposta, por exemplo. Entendi. A praticidade, ela é muito mais evidente porque está lidando com a vida, com o dia a dia do povo, mas o background da praticidade, dos elementos legais e normativos da lei, é o próprio ser de Deus, que é um ser santo e exige essa santidade do seu povo. Qual que é a finalidade última da lei? É para que o povo de Israel seja para Deus um povo santo, uma nação de sacerdotes que vai levar o conhecimento de Deus até o mundo. Então, por isso que Israel tinha essa inserção muito importante dentro do contexto aí mais geral da Bíblia. Ficou claro, Pedro? Ok. Só perguntei, professor, porque eu sou estudante de filosofia também, e o modo secular, né? Eu não participo do seminário, mas na FEFELESH é o ateísmo, na sua essência, né? E a gente perceber a filosofia de um modo cristão é muito diferente, porque a nossa fé é muito atacada. É diferente. Por isso que a célebre frase é o que Jerusalém tem a ver com Atenas. Exatamente. No sentido de você estar tratando com duas matrizes de pensamento muito distintas, que é a forma hebraica, que é mais fenomenológica, que é mais direta, e a forma mais cognitiva, mais filosófica, no termo mais vulgar da palavra, que é o termo e a matriz mais grega, tá bom? É o que Filo de Alexandria quis fazer, né? E vamos chegar no Filo já já. Vamos chegar no Filo já já. Obrigado. Então, vamos lá. Continuando aí, nós temos... Fala aí, alguém quer falar? Oi, professor, Milena. Milena, depois o Daniel fala, tá? Tá bom. Eu só teria uma dúvida. Quando você falou do Haggadah, você falou que é didático. Então, seria também as parábolas que Jesus usou para ensinar? Olha, que pergunta interessante. O que Jesus faz na parábola é um tipo de Haggadah. Jesus não usa parábolas porque ele inventou as parábolas. Jesus usa um método de ensino que já era presente no judaísmo daquela época. Ou seja, usar-se de imagens, usar-se de histórias, é aquilo que no contexto grego nós chamamos de fábulas, né? As histórias, né? Fábula é mais um termo latinizado, mas no contexto grego são os mitos, as histórias que têm uma moral por trás. Então, é uma forma de você facilitar o ensino. Então, tem muitos eruditos que
vem paralelos entre o ensino de Jesus e a Haggadah judaica. Muito bem observado, Milena. Daniel? Obrigada. Daniel, sou eu, professor, ou é outro? Não, o irmão que... É que eu confundi a legenda. O irmão que acabou de levantar... É o Aislan, né? Essa eu botei no texto, lá no chat. Tá mutado. Desculpe. O seu áudio tá mutado. Agora tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Eu botei no chat. Não tô conseguindo te ouvir. Eita. No chat. Não tô... Professor, ele disse que colocou no chat. Colocou no chat, ó. É. Sempre tive dificuldade com termos de sentido claro e sentido oculto. No prefácio... aí pergunta se podemos entender o pecado como uma expressão linguisticamente reconhecida e irá mais como as regras de circunstância pela qual a expressão deve ser usada ou aplicada. Eu acho que sim. É mais ou menos por aí, tá bom? A grosso modo é isso daí, tá bom? Vamos continuar, pessoal? Dentro do judaísmo vai se desenvolver algumas formas e algumas escolas de interpretação. A mais tradicional, né, as mais tradicionais, é aquilo que eu coloquei nesse slide aqui, ó, que é a escola de Shammai e a escola de Hillel. Hillel, né, você vê que ele ganhou já, né, pelo placar aí. Por que ele ganhou? Ele foi algo que preferencialmente foi escolhido pelo judaísmo? Porque ele prezava por um sentido um pouquinho mais literalista, mais preso ao texto. Já o Shammai era mais, ele tinha a sua malemolência, né, tinha lá a sua flexibilidade, às vezes ele alegorizava algumas coisas, às vezes ele interpretava de uma forma diferente. Enfim, nós não vamos discutir o Shammai, mas nós vamos discutir mais o Hillel, nas suas premissas de interpretação, até para entender não somente a interpretação judaica, mas como isso foi, de alguma maneira, comunicado a nós, os protestantes. Então, nós vamos falar aí da escola de Hillel e as 7 premissas que nós temos em relação à interpretação do texto. A primeira premissa é a inferência do sentido mais brando, sentido menor, para o mais forte. Então, você começa pela interpretação mais branda, o sentido mais brando do texto, para chegar em conclusões mais substanciosas. É aquilo que é verdade sobre o menor, também é sobre o maior. Assim, tendo em vista que o Shabat era mais importante do que os períodos, né? Os próprios... próprios dias festivos, né? Shabat aqui é com 2 Bs, porque é um Beit com Dagesh. Então, vamos lá. Assim, tendo em vista que o Shabat era mais importante que os próprios dias festivos, uma restrição sobre o dia festivo anual era ainda mais aplicável ao sábado. Então, você entendeu? Se é aplicado em um contexto menor, também é aplicado a um contexto mais forte, e isso vai tendo relacionamento dentro dos vários textos. Nós temos a analogia de expressões. O que é isso? Passagens ambíguas eram explicadas ao fazer inferências da analogia de expressões, isto é, de palavras e frases semelhantes e usadas em outro texto. Então, nós temos isso dentro do nosso contexto também, nosso hoje. Um texto difícil, ele é explicado à luz de um texto mais claro, tá? Um texto mais oculto é sempre explicado à luz de um texto mais claro. Lógico, textos falando de um tema semelhante. Assim, considerando que Levítico, por exemplo, Levítico 16:29, exige aos judeus: afligireis a vossa alma no dia da expiação. Mas o que é esse afligir as almas? Não está escrito no texto, né? Não está escrito qual que é a natureza dessa aflição. Mas se interpretava que nesse dia da expiação, que é chamado Yom Kippur, o afligir as vossas almas estava relacionado ao jejum, ao abster-se de comida, pois essa mesma expressão é usada em um texto paralelo de Deuteronômio 8:3. Então, embora em um texto não se mencione o que é o afligir as almas, em um texto paralelo, aquilo está mais claro. Então, a clareza desse texto de Deuteronômio é aplicada ao texto cuja clareza não está tão clara. Deu para entender? Então, você não precisa ficar se debruçando sobre um texto oculto e tentar descobrir o que é aquilo. Não.
você vai para um texto paralelo, para um texto correlacionado e vê o quão claro é aquele texto, e você infere no texto mais oculto a clareza e os elementos presentes num texto mais claro. Professor, por isso que se diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Isso, scripture interpret scripture, né? É uma expressão clássica da Reforma. A escritura, ela se explica. Por quê? Porque os textos mais nebulosos são explicados pelos textos mais claros, tá? É exatamente essa. Obrigado, professor. Nada. Terceiro lugar, aplicação por analogia com uma cláusula ou extensão do específico ao geral, né? Essas nomenclaturas confundem mais do que explicam, na verdade. Tá tudo aqui explicadinho aqui no livro do Walter Kaiser e do Moisés Silva. Eu tô citando e explicando. Os textos, então, dentro dessa aplicação, eram aplicados a determinados casos se apresentassem natureza semelhante, mesmo quando não fossem tratados de forma direta dentro das escrituras citadas. Então, está muito relacionado com o ponto anterior. Você não vai relacionar dois textos diferentes. Você vai relacionar dois textos que versam sobre o mesmo tema, textos com sentidos semelhantes. Ou seja, um princípio geral era construído sobre a base de um ensinamento contido em um versículo. Assim, por exemplo, o caso do assassinato não intencional de um companheiro lenhador que é citado em Deuteronômio 19. Deuteronômio 19, ele é muito específico, fala do lenhador. Esse mesmo princípio pode ser aplicado a qualquer outro tipo de morte acidental resultante de dois homens trabalhando juntos. Então, é como se o lenhador fosse um exemplo de um trabalho que envolve dois homens trabalhando junto. Então, você vai ligando as pontas. Então, Deuteronômio 19 fala só do lenhador? Sim, literalmente fala só do lenhador. Mas eu posso aplicar o sentido da lei para outros trabalhos que estão relacionados ou são semelhantes na sua forma de desempenhar com o serviço do lenhador? Pode. Isso eu estou falando dentro da interpretação judaica. Então você veja que a interpretação é algo lógico. É algo muito lógico. É lógico que tem a parte da, mais uma vez, da iluminação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Deus, na sua providência e soberania, deu uma massa cinzenta no nosso cérebro, que é maior em relação a todos os animais que existem, e não foi para preencher um vácuo dentro da nossa caixa craniana, foi para nós usarmos esse cérebro para a glória de Deus, sendo iluminados pelo Espírito Santo, mas aprendendo a fazer essas conexões, que são conexões muito válidas e foram desenvolvidas de uma forma muito perspicaz por essa escola de interpretação hermenêutica. Quarto lugar, aplicação por analogia com suas cláusulas. O que é isso? Essa Professor, regra... Oi? É bem rápido. Essa 4 é o que Não, a 4 não, acho que é a terceira. É o que muitas das vezes a gente faz nos dias de hoje, né? Quando tentar fazer analogias para os nossos dias. Eu não sei se fez sentido o que eu estou dizendo. Depende da analogia que você está fazendo. Tá? Tipo, olha só, sobre aquilo que a Bíblia, basicamente, ela não tem nada a dizer, muitas das vezes a gente vai fazer analogia. Quer um exemplo claro? Cigarro. Cigarro é o elemento clássico, né? Pergunta típica de adolescente. Pode fumar? Na Bíblia não tem cigarro. O cigarro foi inventado depois da Bíblia. Então a Bíblia nem sequer trata disso daí. E a Bíblia não precisa tratar disso daí. Aí pega-se lá o que Paulo falou, que os vossos templos são templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo vai ser destruído. Não é isso que Paulo falou? Aí aplica-se esse templo ao corpo, não é? Paulo aplica. Então, como o cigarro... Isso não é cigarro, tá? É bombinha de caneta tinteiro, tá? Mas eu peguei aqui porque é a única coisa que emula um cigarro. Se você pega um cigarro e você destrói o seu corpo, é a mesma coisa que Paulo está falando da destruição do corpo. Então você junta lé com cré, entendeu? Você junta có com pô para dar copo. É um tipo de interpretação? É um tipo de interpretação. Agora, é um tipo de interpretação válido? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas vai muito nesse terceiro ponto, tá bom? Entendi, obrigado. Quarto ponto. Legal. Essa regra é semelhante à anterior. Aqui, porém, ela é fortalecida por meio de duas cláusulas, ou 2 versículos, para o princípio geral. Não sei porque esses corretores aqui me dificultam a vida. Vamos lá.
para o princípio geral. Por exemplo, Êxodo 21, 26 determinava que um escravo que tivesse o seu olho ou dente destruído deveria ser libertado. Por analogia, essa regra poderia ser duplicada a todas as outras partes do corpo. Então, o Moisés não usa só olho, ele usa olho e dente. Então, se tem olho e dente, a mão pode entrar, o pé pode entrar. Então, qualquer parte do corpo poderia entrar. Entendeu? O duplo uso reforça o uso do todo ou de qualquer parte do corpo. Tá? Quinto princípio. Inferência de um princípio geral para um caso ou exemplo específico. Olha só que interessante. Do geral para o específico ou vice-versa. Assim, por exemplo, Êxodo 22, 9 diz que se um homem emprestar o seu boi, jumento, ovelha ou vestimenta ou qualquer coisa a outro, aquele que recebeu o empréstimo deve pagar uma restituição dobrada caso venha a perder o que foi emprestado. Então, se você pegou uma coisa emprestada e destruiu aquilo, você tem que pagar o dobro, é isso que diz a lei. Mas, por causa do uso do termo generalizado qualquer coisa, o texto mostra que o boi, jumento, ovelha e vestimenta são apenas exemplos e, portanto, a lei se aplica a qualquer coisa, seja ela animada ou inanimada, que tenha sido tomada emprestada e perdida, que deve ser reembolsada em 2 vezes o seu valor. Então, nós temos aqui a regra da restituição. Se o texto for específico em falar jumento, ovelha, vestimenta ou qualquer outra coisa, esse qualquer outra coisa engloba qualquer coisa mesmo, seja coisas animadas ou inanimadas. Animais ou objetos, certo? Sexto preceito, sexto princípio, explicação de outra passagem. Ó. Semelhante à primeira regra, essa explica uma passagem apelando para outro trecho das Escrituras. O Rabino Hillel, ele um dia foi indagado com a seguinte questão. O cordeiro da Páscoa deve ser abatido no sábado, se o 14º dia de Nissan fosse um sábado. O que é o 14º dia de Nissan? É o dia da Páscoa mesmo, né? É o dia da Páscoa. Mas eu posso imolar um cordeiro na Páscoa, se o dia da Páscoa cair nesse dia? Por quê? Porque no sábado você não pode fazer nada, é o sábado do descanso. Aí o que o Rabino Hillel responde? Tendo em vista que Números 28:10 decreta que os sacrifícios diários devem ser também oferecidos aos sábados, então, por analogia, o cordeiro de Páscoa, que é um sacrifício, deveria ser abatido no 14º dia de Nissan, independente do dia da semana independente do dia da semana em que caísse. Então, aí nós temos uma analogia, tá? De uma analogia de um sacrifício diário com um sacrifício específico, que é o sacrifício pascal. Então, uma passagem meio que dá subsídios para explicar outra. Note que é um exemplo muito pontual, né? E os judeus gostavam de discutir essas pontualidades. Por isso que a obra de interpretação judaica é uma obra monstruosa e monumental. E por fim, sétimo princípio aqui, uma aplicação de uma inferência evidente por si só em um texto. O que é isso? Uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada. É a máxima nossa. Texto fora de contexto é pretexto para qualquer coisa. Mas somente à luz de seu contexto. Portanto, a aparente proibição de que qualquer um saísse de casa no 7º dia, no Êxodo 16, 29, lá tem um preceito. Ninguém pode sair de casa no sábado. Mas qual que é o contexto dentro do qual essa afirmação vale? Era o contexto do maná. O maná tinha que ser recolhido no dobro na sexta-feira, para que no sábado ninguém saísse à tenda para catar, para coletar o maná. Então não é simplesmente uma regra que proíbe o acesso ao mundo fora de casa. Não, isso tem um contexto. E essa é um dos maiores erros que nós aplicamos ao texto bíblico. É pegar um versículo, tirar de seu contexto e aplicar na sua normatividade cega, né? Fazer isso é ferir. Ainda que na literalidade você esteja cumprindo,
O espírito da lei está relacionado ao contexto dentro da qual essa lei ela é aplicada e ela vale. Certo? Depois, né, aí agora eu vou passar mais rapidamente, tá bom? Dentro do judaísmo, o judaísmo não era algo, vamos dizer assim, homogêneo na época de Jesus. Existiam vários grupos, e entre eles nós temos os essênios, que formaram comunidades, dentre elas a mais famosa, a comunidade Qumran, né? Os essênios nós podemos classificar como uma seita, como uma heresia judaica. Então, nós estamos falando das interpretações não oficiais do judaísmo. Então, como que isso veio à luz? Veio à luz pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto, descobertos entre os anos de 47 e 48 do século passado, na região de Khirbet Qumran, que é uma região montanhosa próxima ao Mar Morto. Então, essa comunidade dos essênios produziram muitas cópias de manuscritos bíblicos e também literaturas relacionadas ao texto bíblico, sejam comentários, sejam interpretações, e os mais importantes documentos são os chamados Pesher. O que é os Pesher? É os comentários que os essênios faziam ao texto bíblico. O mais completo e o mais famoso é o Pesher Habacuc, que é o comentário ao profeta Abacuque. Então, o texto começava, né, esses textos de comentário diziam assim, né, seu Pesher é, ou seja, o seu comentário é, e fazia-se o comentário. Então, nós temos aí aspectos singulares, por exemplo, na forma qumrânica de interpretação. Por exemplo, relacionados aos livros proféticos. Então, o livro profético é um negócio meio complicado, né? Porque você tem que levar em consideração o contexto histórico da época, a aplicabilidade das profecias num cenário mais de curto prazo, médio prazo, o que isso tem a ver com o longo prazo, enfim, é uma literatura muito complicada. Mas o que eles faziam? Eles transformavam as profecias relacionadas com o passado como tendo significados contemporâneos. Então, aquela profecia do passado não está exatamente relacionada ao passado, está relacionada ao contexto deles. Porque eles achavam que eles eram a parte boa do povo, a parte mais pura do povo, e a parte que seria redimida por Deus no fim do mundo. Então, por exemplo, se fala do justo, o meu justo viverá da fé, da fidelidade, lá em Abacuque. Qual que é o comentário que vai se fazer desse trecho? O justo aqui, ele está se referindo ao mestre da justiça. Quem é o mestre da justiça? É um dos grandes professores e idealizadores e líderes dessa seita de Qumran. Então, ele é personalizado para os seus próprios fins. A seguir, né, nós temos toda uma forma, ou formas de se interpretar a Bíblia Sagrada dentro do contexto do helenismo e da diáspora judaica. O que é o helenismo? É toda uma forma, né, que se desenvolve de divisão de mundo, capitaneado aí pelo avanço do Império Grego, e isso acontece no período intertestamental. Então, Filipe II e depois Alexandre III, que é o Alexandre Grande, eles dominam quase todo o mundo ocidental e oriental conhecidos e implementam uma forma de dominação peculiar, que é a dominação pela cultura, né? Então, a cultura helênica, a forma de pensar grega, ela começa a entrar em conflito com a forma de pensar judaica, aquilo que nós falamos há minutos atrás, e há uma influência da forma de pensar grega sobre a forma de pensar judaica e categorias bíblicas, e o texto bíblico vai sendo pensado em forma grega e não na sua matriz judaica. Então, nós temos um desenvolvimento, né, do tempo da dispersão judaica dentro desse período helênico. Grandes comunidades. Por exemplo, quem foi para o exílio para a Babilônia? Não foi todo mundo, foi só uma pequena parte do povo, basicamente aqueles que eram mais letrados. E não foram todos que voltaram do exílio. Muita gente ficou não somente na Babilônia, mas no contexto do Império Persa, que é o contexto imediatamente sucessivo ao Império Babilônico. Então, muitos judeus se dispersaram, por isso que nós falamos da diáspora, e muitos judeus se estabeleceram em cidades
específicas e estratégicas, como, por exemplo, Alexandria, que é a grande cidade no norte da África, que emula Atenas, que é uma cidade centro aí da cultura do mundo helênico. Tínhamos uma comunidade muito forte lá, e com certeza, por causa de todo o contexto daquela cidade, nós tivemos lá uma helenização de muitos aspectos da própria interpretação e da própria teologia judaica, que passam a não ser mais apenas dentro da sua matriz hebraica, mas também helênica, né? Então temos muita influência, principalmente quando nós lemos aí os escritos de Filo de Alexandria, que foi um filósofo judeu de matriz grega, que tentou reinterpretar, comentar a Bíblia, os escritos do Antigo Testamento, à luz da cultura grega, do mundo grego. Então, muito da inspiração dos estudiosos helenísticos foi decorrente do conceito de que as escrituras continham uma verdade mais profunda. Olha só, não é só literalidade. Então, seguindo a matriz grega de pensamento, há algo por trás, um sentido espiritual que é chamado de hiponoia. Então, essa verdade mais profunda estava por trás das palavras humanas e precisava ser descoberta por meio de uma interpretação alegórica. Então, esse negócio de uso de alegoria é um desenvolvimento bem mais grego do que propriamente hebraico, tá? Então, dentro do conceito mais platônico, Platão, ele costumava, a ideia mais platônica, fazer uma divisão de certos aspectos da realidade, do material, do imaterial, do visível com algo que não é visível, e nesse caso, o visível no texto, a literalidade, com aquilo que essa literalidade apontava como símbolo. Ou seja, tem o texto literal e tem o sentido oculto por detrás desse texto. E, enfim, nós temos aí a questão dos usos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é uma ponte para o cristianismo, algo que você pode ver aí no próprio Kaiser, que nós não vamos abordar muito aqui, até por causa do nosso tempo. Mas nós podemos ver, já no Novo Testamento, vários aspectos das regras de interpretação judaica, principalmente da escola de Hillel, sendo aplicadas ao texto. Legal? Será que é possível, então, enquadrar o texto do Novo Testamento como uma forma de interpretação judaica? Seja um midrash, seja um pesher, ou seja até a sua vertente mais helenista, que é a hiponoia? Vamos analisar o seguinte, olha, a interpretação do Novo Testamento, a interpretação da forma cristã do Novo Testamento, ela vai se desenvolver mais quando termina o cânon do Novo Testamento e termina o tempo dos apóstolos, e nós temos aí o desenvolvimento da era dos pais da igreja, que são os sucessores imediatos dos apóstolos, né? Então, em termos de desenvolvimento, nós temos duas grandes vertentes aqui, que é a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja ocidental é de Roma para o oeste, e a igreja oriental é de Roma para o leste. O mundo mais de fala grega versus o mundo de fala mais latina. O Oriente fala mais grega, o Ocidente fala mais latina. Então nós temos aí um conflito também de cosmovisões, de formas de entender a realidade. Dentro a igreja, no momento do seu nascimento, até os primeiros séculos, ela é uma igreja onde o Oriente, a igreja oriental, assume uma preponderância muito grande sobre a igreja ocidental. A igreja ocidental vai se desenvolver depois, por exemplo, de Agostinho, século V, VI para frente. Mas até lá, a igreja oriental, baseada lá na Palestina, Alexandria, Antioquia, essa parte mais oriental, tinha muita voz, porque, enfim, a própria igreja começa a crescer por lá. E dentro da igreja oriental, nós temos duas escolas cristãs de interpretação, que são as famosas escolas de Alexandria e as escolas de Antioquia. Então, são escolas aí de hermenêutica cristã. Vamos lá analisar essas duas escolas. Tá? Em primeiro lugar, nós temos a escola alexandrina, que teve influência direta dessa filosofia platônica grega e também dos escritos de Filo de Alexandria, que é o cidadão que vocês estão vendo aí na figura. Então,
quais são os pressupostos dessa escola alexandrina? As escrituras devem ser interpretadas alegoricamente. Então, prioriza-se o sentido oculto em detrimento do sentido literal. Diz o Tito Flávio Clemente, que é um dos expoentes da escola de Alexandria, que por muitos motivos as escrituras escondem o sentido, o motivo de os mistérios sagrados das profecias estarem ocultos em parábolas. Ou seja, por que Jesus falou em parábolas? Porque Jesus estava priorizando o sentido oculto a despeito do sentido mais literal. Essa é uma interpretação. Ou outra citação. Quase toda a escritura é expressa em forma de enigmas. Né? Todo mundo gosta desse negócio de enigmas. Né? Então, essa é a escola que vai lidar com isso daí. Qual que é o maior nome da escola? Dessa forma de interpretação? Orígenes de Alexandria, que viveu aí no século III, que foi justamente discípulo de Clemente, Tito Flávio Clemente. Então, analisando uma citação do próprio livro aqui do Kaiser, o sistema alegórico de interpretação é constituído sobre a doutrina das correspondências. Em termos simples, ela afirma que todo objeto ou acontecimento natural ou terreno é acompanhado de um objeto ou acontecimento análogo correspondente de natureza espiritual celeste. Então, nós temos a realidade, sempre por trás da realidade vai ter algo espiritual por trás, um sentido patente, claro, histórico, literal, e um sentido oculto, misterioso. Em grande parte, essa ideia é derivada de Platão, que dividiu o mundo em dois, um mundo visível e outro emblemático, um palpável e outro invisível. Em sua mais ampla aplicação, ele afirma que toda a vida e toda a história secular são uma alegoria e descrição de coisas espirituais ou celestes. Então, a história, ela é uma representação de algo muito maior que a representação espiritual, que é a realidade espiritual. Outros restringem sua aplicação mesmo às escrituras. Então, deve-se observar, entretanto, que em nenhum texto da Bíblia ensina-se tal doutrina de sombras, né? Isso daqui é uma interpretação mais da história, de uma vertente mais, vamos dizer assim, grega, do que propriamente uma interpretação mais bíblica, algo que a própria Bíblia oferece como solução. Essa é a escola de Alexandria. Temos aí a escola, vamos dizer assim, rival, que é a escola de Antioquia. Tá? Temos uma oposição em termos de ideia. O provável fundador, nós não sabemos quem foi, ou foi Luciano de Samosata, que é o indivíduo que vocês estão vendo aí, ou Diodoro, final do século III. Ou seja, o que essa escola diz? O sentido espiritual não pode ser separado do sentido literal. Não há essa separação explicada em termos gregos. Então, se busca o meio termo, ou seja, uma teoria. E essa escola de Antioquia não é que ela é uma escola absolutamente literalista, mas é uma escola que quer um meio termo entre uma posição excessivamente literalista, que é a posição do judaísmo, particularmente na vertente de Hillel, e uma escola mais alegórica, que é a escola de Alexandria. Então, por que ele está no meio termo? Porque a escola de Antioquia considera que existem textos que, de fato, são mais literais e textos que, de fato, são mais simbólicos. E, dependendo do caso, você tem que escolher uma forma de interpretação e também, dependendo de outro caso, as duas coisas estão relacionadas. Eventos históricos podem estar relacionados a algo que Deus quer descortinar como um elemento espiritual, como um elemento oculto. Né? Isso vai depender do texto e das situações. Olha só essa situação que o Kaiser vai fazer. Enquanto os estudiosos de Alexandria viam pelo menos dois sentidos justapostos em todos os acontecimentos, os de Antioquia afirmavam que um acontecimento das escrituras tinha somente um significado que para a visão apurada do exegeta teorético era tanto literal quanto espiritual, histórico ou tipológico. Os estudiosos de Antioquia davam grande ênfase à ideia de teoria, referir-se basicamente ao fato de que havia uma visão ou percepção da realidade, o cerne do acontecimento histórico e a verdade espiritual não eram um duplo sentido ou significado, mas um sentido único conforme
se havia sido, conforme havia sido a intenção original dos escritores da Bíblia. Ou seja, os acontecimentos históricos eram indispensáveis como meio que Deus havia escolhido para dar expressão à sua verdade eterna. Então, qual que é o perigo do literalismo? É tomar o meio como fim. Ou seja, o texto é o fim. O texto deve ser tomado na sua forma literal. Não, o texto é o meio pela qual Deus estabelece a sua revelação. Assim, o objetivo da exegese estava tão envolvido com o esclarecimento espiritual e doutrinário quanto com os fatos históricos e filológicos. É muito dentro dessa vertente que vai se desenvolver uma forma cristã, particularmente uma forma, vamos dizer assim, que vai ser muito enfatizada no período da Reforma Protestante. Pessoal, nós vamos terminar a aula nesse ponto, a minha exposição vai terminar nesse ponto aqui. Na próxima aula nós entramos com alguns desdobramentos, falta pouca coisa, né? Falar um pouquinho da Idade Média, da Reforma e do período, vamos dizer assim, mais moderno. Mas eu gostaria de saber se nesse período aqui, final da aula, alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira expor aí. Professor, uma dúvida rápida. Oi, Rafael. Você falou mais cedo, eu acabei perdendo sua fala. É que você falou assim, essa forma de pensamento é muito mais helênica do que hebraica. Seria a forma alegórica de pensar? Isso, forma alegórica. Tá bom, obrigado. Professor. Nada. Desculpe interromper o senhor mais uma vez. A gente estudou hoje a forma de interpretação judaica do Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento, Cristo faz uma menção, analisai as Escrituras porque elas testificam de mim. Por que que os judeus, através da sua interpretação, eles não conseguiram ver Cristo como o Messias? Paulo vai explicar que foi por causa da dureza do coração deles. Certo, certo. Então, se há um elemento que dificulta a interpretação bíblica, é o nosso pecado, é o que somos, são as nossas limitações. Então, tudo leva, os judeus, por exemplo, eles esperavam um tipo de Messias que era muito romantizado e ideologizado. Mas Cristo vem de uma maneira totalmente diferente daquilo que as pessoas esperavam, e por isso as pessoas não o aceitaram como tal. A razão é muito simples. A expectativa não foi satisfeita na realidade de Cristo. Mas o próprio fato deles não terem compreendido significa que eles estavam interpretando de forma errada. Sim, entendi, professor. A gente entra naquele ponto de eleição incondicional, entra pela graça sois salvos por meio da fé. Não especificamente, tá? Não. No Antigo Testamento, a forma de salvação é a mesma no Novo Testamento. Entendi. Os judeus são salvos pela fé também, né? Não é porque cumpriu a lei. O cumprimento da lei é só a decorrência deles confiarem em Deus, eles crerem em Deus. Então a salvação no Antigo Testamento também é a mesma forma pela fé. Entendi. Agora, o modo de operação muda. No Novo Testamento é por meio de Cristo. No Antigo Testamento eles vislumbram a chegada de Cristo, mesmo que eles não soubessem na sua materialidade quem é Jesus. Tá certo. Por meio da confiança, por meio da fidelidade à aliança. Tá certo. Sim? Obrigado, professor. Mas alguém tem alguma dúvida? Nada? Professor. Tem alguma dúvida? Oi. Pode ir, Vitor. Pode falar. No caso de Alexandria, ele se torna um dos Não, principais... pode falar. Vitor, pode falar. Atanásio de Alexandria se torna um dos principais nomes no debate Vitor? da natureza Ele ia de falar, Cristo. Tá me ouvindo? Bom, enquanto o Vitor aí se prepara, alguém mais teria algo para falar, para perguntar, comentar? Esse é o seu momento. Não, o Vitor estava falando, eu acho que... Vitor, tenta aí de novo. Oi, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo.
Atanásio de Alexandria, ele se torna um dos principais nomes no debate da natureza de Cristo a partir do Concílio de Nicéia. Uhum. Mas, no caso, a interpretação dele seria alegórica como os demais alexandrinos, ou ela seria mais literal, e nesse caso, qual seria o impacto disso no debate da natureza de Cristo? Ajuda a clarificar, citando um exemplo dessa interpretação, por favor. Só porque, assim, sei que os debates sobre a natureza de Cristo, que se iniciam em Nicéia, né, pré-nicenos, na verdade, o debate de Alexandria vai ser um dos principais defensores, tanto Alexandre de Alexandria, que é quem estava em Nicéia, quanto no Concílio de Nicéia, quanto o próprio Atanásio posteriormente. Mas eu queria saber se a interpretação deles era alegórica ou não, e aí se isso tem algum impacto. Olha, nesse período, é difícil nós fazermos uma separação muito crua daquilo que era alegórico e daquilo que não era, por causa até da própria matriz deles e do próprio desenvolvimento do concílio, que é um desenvolvimento eminentemente oriental, né? Nós não temos o desenvolvimento de uma igreja latina nesse tempo, porque a igreja latina é pós-calcedônico, é algo 6º, 7º, 8º século, quando o grego deixa de ser a língua da igreja e o latim passa a ser a língua da igreja. Mas nós podemos falar que existem elementos alegóricos, até na própria defesa da unidade ontológica de Cristo, né, na própria deidade de Cristo, quando você discute a divindade de Cristo, essa divindade de Cristo, ela entra em choque com alguns pressupostos filosóficos platônicos. Por exemplo, como que Cristo pode ser homem e pode ser humano? Se a matéria é algo menos nobre do que o sublime e o elevado. Se a filosofia, pelo menos nesse padrão, é a busca por alcançar algo que está acima do material, como que Cristo pode ser material? E como que Cristo, sendo material, sendo pessoa, pode preservar a sua ontologia divina? Então, muito dos elementos, por exemplo, de analogia, e nesse sentido eu preferia usar mais analogia do que alegoria, são usados mais em termos didáticos para tentar explicar uma realidade que humanamente é impossível de ser expresso em palavras. Então você tem que usar algum tipo de analogia, algum tipo de, vamos dizer, alegoria para você tornar isso claro. Então, até por causa da matriz, nós temos muita coisa que é desenvolvida. O que eu estou falando, e isso eu gostaria de deixar claro, que a alegoria não é o pecado. O pecado é você enxergar, é você querer interpretar o que não se deve interpretar-se de forma alegórica, né? Mas nesse tempo nós temos aí realmente uma eminência, até por causa do Zeitgeist, do espírito do tempo, de uma forma mais grega de se pensar, de uma forma mais alegórica de se pensar, que fez muito parte desse período mais incipiente da própria igreja. Não sei se deu para responder a sua pergunta, Vitor. Deu sim, obrigado. Tanto que Constantino era ariano, né, o professor? Dizem as más línguas que Constantino começou de um jeito e terminou de outro, né? Então, assim, o arianismo era provavelmente a posição majoritária da igreja. Sim, sim. Era uma época em que a heresia ocupava a maioria dos centros. Ário era bispo, né? Então, nós não estamos falando de uma heresia aí de fundo de quintal, nada disso. E você veja que o arianismo, ela casa muito bem com os conceitos gregos. Sim, né? Sim. E a igreja teve que fazer um esforço muito grande em tentar reverter essas coisas, porque a Bíblia não é de matriz grega. Você pode interpretar certas coisas com essa matriz, mas a Bíblia ela tem uma hermenêutica própria que deriva de um pensamento mais hebraico do que um pensamento mais grego. Então, a questão da união hipostática é bem posterior a esse... União hipostática é 5º século.
né? É quinto século. Para quem não sabe, união hipostática é a união da natureza divina e da natureza humana de Jesus na sua encarnação. Jesus é 100% homem, 100% Deus, né? Veri Deus, veri homo, né? É a declaração célebre que vai se chegar em 419. Certinho? Alguém mais quer contribuir com uma dúvida, alguma questão? Professor, então, eu não sei se, eu acho que na próxima semana, eu estou vendo aqui na matéria, o senhor vai falar sobre canon das escrituras, né? É porque, não, eu acho que é porque, assim, a gente, pelo que você explicou hoje sobre interpretação, essas interpretações, elas só vêm depois do Targum, não é isso? Porque, não é que vem depois, elas vão se desenvolvendo de forma que o Targum é uma das expressões que nós podemos ler, porque é algo que foi transmitido até hoje, de uma forma que se interpretava na época. Mas na época do Antigo Testamento se interpretava, nós não sabemos como e que metodologia, porque não tem registro disso. Então, essa que é a minha dúvida, porque pelo que eu entendi, antes do Targum, a passagem foi oral, né? E assim, eu fico viajando, tipo assim, tá lá Davi, a escritura que se tinha era oral, não tinha nada escrito. Toda a tradição do Antigo Testamento passa na sua majoritariedade pela tradição oral. A tradição oral é que vai dar a forma à tradição escrita. Tá? A palavra de Deus existe antes do livro, existe antes da escrita. Porque, por exemplo, Gênesis, o relato da criação, né? A inspiração não veio naquela hora do Moisés escrever. Antes se sabia que Deus havia criado todas as coisas. Mas é com Moisés, pela inspiração por meio de Moisés, que ganha a forma escrita. É lógico que no Antigo Testamento nós temos revelação que foi diretamente escrita. Os profetas menores, por exemplo, mas tudo na antiguidade, ela passa pela tradição oral. Por quê? Porque a tradição escrita é algo para poucos. Né? Não, é um processo. Tá, mas aí, no caso, isso aí foi escrito em pergaminhos, etc e tal, para depois chegar no Targum, não é isso? É só isso que eu fiquei confuso. É isso aí mesmo. Ah, tá. Tá bom. Tá ótimo, então. Acho que a próxima semana vai explicar melhor as outras partes. Obrigado. A aula da próxima semana vai ser legal. Professor, sei que você precisa terminar. Desculpa, a última pergunta, prometo. Eu também queria fazer uma. Pode fazer. É que você falou, respondendo uma pergunta, que a Bíblia foi formada de acordo com um pensamento muito mais hebraico do que grego. Eu já vi uma acusação, na verdade, assim, que o cristianismo foi influenciado, ou Paulo foi influenciado por Platão e tudo mais. Mas a gente pode entender que mesmo o Novo Testamento, apesar da linguagem ser grega, né, o idioma que eles escreveram, mas a forma deles pensarem era mais hebraica do que helênica também? Nós temos várias interconexões. Paulo conhecia Platão? Provavelmente, Paulo era cosmopolita. Paulo vivia no mundo de Platão, vivia no mundo da Grécia, vivia no mundo do contexto greco-romano. Mas as interconexões que são feitas no Novo Testamento são baseadas na escritura hebraica e na forma de se interpretar a escritura hebraica que tem o seu auge na pessoa de Jesus Cristo. Então, dentro do Novo Testamento, existem elementos, existe até citação de filósofos. Paulo vai citar filósofos em Atos, lá no Areópago, ele vai citar. Então, não é que não haja. A tonalidade principal é judaica. É baseado nas escrituras judaicas. Marcos não é judeu, Lucas não é judeu. E eles vão escrever para um contexto gentílico. E eles vão usar formas gentílicas de se fazer isso. As cartas que nós temos no Novo Testamento são cartas cuja forma e a estrutura são estruturas clássicas, greco-romanas. Mas a teologia principal, a forma de se passar, de se conceber as categorias, é uma forma eminentemente judaica. Nietzsche dizia que o cristianismo é um platonismo para o povo, né? O Nietzsche não é uma boa referência pra gente, né? E a citação nem está correta em termos assim bíblicos, mas nós temos elementos, tá?
mas são elementos que não têm uma tonalidade que deva ser considerada como a tonalidade principal. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos terminar, porque eu já passei do horário, e é isso. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre o cânon das escrituras. Infelizmente, no livro do Kaiser aqui, nós não temos muita coisa sobre o cânon. Nesse livro aqui, o capítulo 4 inteiro é sobre o cânon bíblico, então, por favor, quem puder, leia. Quem não puder, não precisa comprar para ler esse capítulo, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo mandar para vocês um breve texto, alguma coisa assim, que possa ajudar vocês a iluminar aí o pensamento. Mais uma vez, pessoal... Isadora tá, Oi, Isadora. Isadora tá querendo falar. Oi? Oi, professor. A Isadora quer falar? Pode falar, Isadora. Desculpa, eu não estou visualizando. É coisa aqui, rápida, tá? mas Desculpa, para facilitar a minha leitura bíblica mesmo. Está me escutando? Está me escutando? É isso, não dá para saber qual que é o problema aqui. Tá me escutando? Ela está falando. Ela está falando e eu não estou ouvindo, é isso? Isso. Ela está falando, professor. Eita, eu não estou ouvindo. Tá. O professor está me escutando agora? Alguém pode meio que repetir a questão dela? Eu ainda não falei, mas não é uma questão sobre interpretação, não diretamente ligado, né, ao que o senhor falou, mas porque eu estou relendo o Velho Testamento agora, e muitas vezes a gente se depara com aquelas expressões, né, no final, e isso se dá até o dia de hoje, isso é conhecido até o dia de hoje. É só eu acho que provavelmente esse dia de hoje, eu só queria saber se esse dia de hoje está relacionado o dia de hoje da época, de quando o livro foi escrito, né? Não é algo que eu posso alongar até os dias de hoje contemporâneo nosso, né? Como que tá aí, pessoal? Professor, ela quer... Você ouviu? Não ouvi. Pode replicar, por favor. Com relação à Bíblia e ao Antigo Testamento, quando os versículos terminam ou citam a frase, isso aconteceu nos dias de hoje, ela quer que o senhor fale em relação a esse dia de hoje. Era o dia de hoje que estava sendo vivido, ou é o dia... Enfim, deu para entender? Até me perdi aqui. Entendi. Esse hoje é o hoje com o referencial de quem está escrevendo. Ou seja, é no período dentro da qual o texto está sendo escrito. Então, o autor que está escrevendo, ele está escrevendo, isso está acontecendo, e isso acontece até os dias de hoje. Basta imaginar que é o momento quando o autor está escrevendo, é o hoje dele, não é o hoje nosso, é o hoje do passado. Na perspectiva obrigada aí pela ajuda quem transmitiu a Isa, mensagem. obrigado pela pergunta. Eu só não sei, não te ouvi, não sei porquê, tá bom? Tudo bem, obrigada. Certo? Alguém mais tem alguma pergunta? Precisamos encerrar a aula. É isso, pessoal. Então, leitura para a próxima aula. Pessoal, usem o Telegram para se comunicar. Quem quiser se comunicar pessoalmente comigo, fique à vontade. Eu vou colocando as informações por lá. Espero que hoje a aula teve muita informação. É verdade, teve muita informação e espero que vocês tenham digerido isso e as informações não façam mal para o almoço que vocês vão ter, provavelmente um churrasco, alguma coisa assim, que vocês vão ter agora, tá? Espero que hoje tenha iluminado um pouquinho bem essa parte histórica. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Né? Sábado de paz, Shabbat Shalom a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, abraço. Tchau.